Penteadora, seja muito bem-vinda a essa live de aquecimento para o workshop Penteadora 8K, que vai acontecer nos dias 17, 19 e 20 de março. Hoje nós vamos falar sobre o que você precisa para atender noivas. Vou esperar a galera ir entrando aqui. Me falem se estão me ouvindo bem, se está ok o áudio. Me deem um joinha. Sejam todas muito bem-vindas. Estão me ouvindo bem? E bem-vindos também. Pessoal que está entrando aqui, eu já quero que você faça o seguinte: digita aqui nos comentários o que você acha que precisa para atender noivas. Coloca aqui para mim. O que você precisa, que você acha que precisa para atender noivas? Boa noite. Digita aí no chat. O que você acha que precisa para atender noivas? Ó, enquanto o pessoal vai entrando, pega esse aviãozinho que está aqui no cantinho e envia para duas amigas penteadoras para vir assistir essa live também. Eu vou começar falando aqui sobre o que não precisa para atender noivas. Vou começar aqui pelo contrário. O que não precisa? Para quem, de repente, está iniciando, não precisa ter um salão, não precisa ter um espaço. Adriele, não tenho, só atendo na minha casa, domicílio. Você não precisa ter um salão. Por quê? Por conta disso mesmo. Hoje as noivas... elas te contratam quando o seu penteado, né, o seu trabalho se sobressai, elas te contratam para você atendê-las aonde ela for se arrumar, aonde ela for casar. Tanto no espaço ali onde ela vai se casar, que normalmente, às vezes, tem local para você tá atendendo ali a noiva estar se arrumando, ou também em hotéis, ou também a domicílio. Então, para quem de repente acha que preciso ter um salão para atender noivas, não, você não precisa ter o seu espaço, você só precisa ter o domínio dos penteados, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Adriele, eu preciso ter um salão chique. Salão chique, você não precisa ter. Se você tiver e fazer um bom trabalho, ótimo, maravilhoso. Para quem já está aí na área, né, cabeleireira, penteadora, já tem o seu salão, de repente é chique, ótimo, perfeito, maravilhoso. A Adriele, é simples, não tem problema. Se a noiva gostar do seu trabalho, ela vai te contratar, independente aonde você atenda, independente se você não tem um espaço para atender, ela vai dar jeito. Tá? Então, às vezes o pessoal fica com um mito, né, ou com um medo. Adriele, eu preciso ter um espaço, eu tenho um espaço, mas ele é simples, de repente não comporta uma noiva. O espaço ser pequeno, o espaço ser simples, não é problema nenhum, né? Hoje em dia tem vários meios onde um espaço simples, você gastando pouco, investindo pouco, você consegue deixar esse ambiente bonito, harmônico, para atender ali a noiva. Então, não se trave pensando que eu não vou atender noivas, não me sinto, de repente, não preparada, porque preparada tem que estar preparada ali nos penteados para atender a noiva, para saber, né, fazer o penteado. Mas não se apegar nessa questão. E quem, de repente, já atende noiva e às vezes não está tendo tantas clientes, não está tendo tantas noivas, e às vezes acha que o problema é esse, o problema é o meu espaço, que é simples demais. É o que eu mais ouço falar, o problema é meu espaço, que é muito simples, não comporta noiva. Nada a ver. Olha para o seu penteado. Muitas vezes a gente acha que o nosso penteado tá bom, que o nosso trabalho tá bom, mas dá uma olhada, será que realmente está bom? Será que está realmente bom ao ponto da noiva falar, eu quero você? Qual que é o seu diferencial? Qual que é o diferencial seu e da sua concorrência? Será que você está se destacando nesse mercado? Ou você está fazendo mais do mesmo? Inclusive, na nossa primeira live de aquecimento, eu falei sobre como você vai fazer para os pontos, né, essenciais para você subir o valor dos seus penteados, para você ser valorizada. Então, está muito ligado a isso. E não a questão de
a gente acaba culpando, colocando culpa em coisas que a gente acha que é por falta de conhecimento. Então, por exemplo, você achar que eu não estou fechando noiva porque meu espaço é simples. Os salões chique fecham mais noivas porque o salão é chique. Sim, o salão chique, ele vai atrair clientes, ele vai atrair sim noivas, né? Os salões grandes aí da sua cidade. Só que isso não pode e não é. Quando eu falo não pode, é que você não pode pensar isso na sua mente que é, tá? Não é por isso que você não pode ter clientes, não pode ter noivas, e não é por isso que você não vai cobrar o valor devido que vale uma noiva, certo? Porque a cliente que às vezes vai ali pela ilusão do salão chique, né, do salão famoso da cidade, se a profissional não apresenta um bom trabalho, ela vai se frustrar, ela vai se arrepender eternamente de não ter feito com uma penteadora que faz um trabalho melhor, que vai atender as expectativas dela, que vai fazer um penteado bonito mesmo, com durabilidade. Ela nunca vai indicar aonde ela fez, né, se ela ficou frustrada por conta de ser chique, porque ela vai carregar o salão para festa? Não vai. O que interessa para ela? Ela sair bonita e permanecer bonita durante a festa toda, certo? Então, às vezes fica nessa trava, o problema é que minhas clientes não valorizam, o problema é o salão que é chique da minha cidade, é por isso que elas não fecham comigo. Elas não fecham com você porque ela não está vendo valor no seu trabalho. E muitas vezes tem profissionais que nem divulgam, que é pior ainda. Se você não divulga o seu trabalho, se você não faz ações de captação de cliente, como que você vai ter clientes? Como que as noivas vão te conhecer? Não tem como, é impossível, certo? Então, duas coisas que você não precisa, é um mito você achar que precisa ter um salão ou você achar que precisa ter um salão chique, tá? E quem já tem, claro, um salão chique aí e apresenta um bom trabalho, aí, né, aí você vai decolar, não tem, né, como se diz, não tem erro. Mas imagina você, quantas pessoas casam na sua cidade? Você tem noção, você já fez uma pesquisa? A minha cidade, que é pequena, hoje eu estava pesquisando, tem 71 mil habitantes, não é nem 76, 71. Todo sábado, pelo menos, uns 5 casamentos tem. Todos os sábados. Todos. O ano todinho. O ano todinho. E aí o que acontece? Você acha que às vezes não tem casamentos na sua cidade porque você não está sendo a primeira opção, ou você não está sendo opção nenhuma. Nem pelas noivas e nem pelas madrinhas. E aí você nem sabe que tem casamento na sua cidade. Você nem fica sabendo. Certo? Me fala aqui se está aterrissando aí para você, se você acha que precisa ter um salão chique para atender noivas. E outra, você não é porque de repente você não atenda, não tenha um salão para atender, que você atenda a domicílio, por exemplo, ou porque o seu salão é simples, isso não define valor. Valor não é igual preço, certo? Então, se seu penteado tem valor, se o seu trabalho tem valor, você vai conseguir cobrar o valor que você desejar, o valor justo que você deseja. Quando você pôr na sua cabeça que você não pode ficar trabalhando por disputa de preço, por preço, porque quem vende preço perde por mais barato, certo? E como que você vai fazer essa diferenciação? Elevando o nível do seu trabalho, elevando o nível dos seus penteados, certo? Então, esses são os pontos assim mais primordiais para você atender, para você estar atendendo noivas. Então, de repente, quem já está com essa trava, quem está iniciando agora você já sabe que não é isso. E por que eu falo isso, gente? Eu tenho muita propriedade para falar porque já faz aproximadamente uns 14 anos ou mais que eu estou na área. Eu moro numa cidade pequena. Eu atendia num salão na frente da minha casa. A minha agenda lotada do mesmo jeito. Noivas lotada do mesmo jeito. Outra, 5 casamentos que tenha na sua cidade, 4 que seja, você vai dar conta de atender quantas noivas ali no seu dia de atendimento? Eu nunca fui a louca de querer atender muitas, cobrando barato e aí só cansar, me desgastar para pouco lucro. Eu sempre procurei elevar cada vez mais o nível dos meus penteados, mostrar o meu valor. A gente tem várias formas de mostrar o nosso valor, o valor do nosso trabalho. E dessa forma eu não ficava sem cliente e nem os outros locais ali da minha cidade que também se destacavam
também, ou que não se destacavam, também não ficavam sem clientes. Então, por exemplo, para mim, uma noiva no sábado já tá ótimo. Eu não quero mais que isso. Certo? Então, se tem 5 casamentos, pelo menos, todos os sábados na sua cidade, pelo menos uma você vai ter. Pelo menos uma. Se você quiser agendar 2, que seja, atenda. Eu já ouvi gente falar que já atendeu até 5 noivas no dia. Eu falo, gente, que loucura. Que loucura. Eu não quero isso pra mim. Mas tem quem quer. E por que fazem isso? Muitas vezes porque cobra barato. E aí quer ganhar na quantidade e não na qualidade. Certo? Prova disso, que eu sempre estou falando disso também, o que aconteceu ontem no post que eu divulguei aqui no Insta, né, da cliente reclamando que foi num salão, uma madrinha, né, pagou R$250 num salão renomado para fazer o penteado e que ela conseguia fazer, quem viu? Me fala aí, quem viu? Tá aqui no feed recente, foi ontem que eu postei. Ela contando a insatisfação dela em ter pago para fazer um penteado. E a profissional, além de não fazer o que ela quis, né, não conseguiu atender as expectativas dela, ainda fez um penteado assim, ruim, vamos dizer a verdade, bem ruim. Grampo aparecendo, e ainda ela inocentemente fala, ai, o grampo é preto, mas meu cabelo é loiro. A gente sabe como profissional que não interessa se o cabelo dela é loiro ou se não é. E o grampo preto, ou que, sei lá, a cor que você quiser usar de grampo, ele tem que sumir no penteado, ele não vai ficar aparecendo, certo? Não vai ficar aparecendo. Então, ela até inocentemente comentou isso, né? O grampo preto, meu cabelo é loiro. Mas, enfim. E aí eu vi muitos comentários até do seguinte. Ai, por que ela, então, não reclamou na hora? Você acha que ia resolver ela reclamar na hora? A profissional que fez, não fez aquele penteado ruim por querer. Ela fez porque é o que ela sabe fazer. Nós, como profissionais, vocês sabem o quanto a gente se importa e entregar o melhor para nossa cliente. A gente quer ver, a satisfação dela é a nossa satisfação, é a nossa realização. A gente sabe disso. Então, ela poderia ali falar que ela não teria gostado, pedido para arrumar, pedido qualquer coisa. Não ia resolver. Não ia. Então, a gente tem que abrir um pouco mais a nossa mentalidade, entender que penteados é uma profissão que dá para você viver muito bem. Faturar 8 mil por mês com penteados, com noivas, é só o início. É só o início. Certo? Então, para com isso agora, se você de repente pensa dessa forma, tá bom? Eu vou falar aqui agora mais um erro, mais uma coisa que você não precisa ter para atender noivas. Hobby. Ah, Adriele, eu preciso ter hobby, servir o hobby ali, fornecer o hobby para noiva. Se você quiser oferecer, ótimo. Não tem problema nenhum, é bom, vai agregar para você. Mas se você não tiver para oferecer, também não tem problema nenhum. Muitas noivas hoje preferem até mesmo personalizar com o nome dela, né, das madrinhas também, cada uma ali com o seu nome, certo? E isso também não pode interferir, não é motivo para você baixar o valor do seu penteado, tá? Você tem que entender o seguinte, o valor do seu trabalho é o que você for oferecer a mais, por exemplo, em pacotes, esse tipo de coisa, vai ser a mais, vai ser agregado, vai ser cobrado a mais por isso. E não você querer juntar um monte de coisa para que o seu serviço de noiva que você oferece vale aquilo que você está pedindo. Muita gente inverte essa ordem, sai colocando unha, um monte de coisa eraiada para conseguir fechar a noiva. E não é assim, é o seu trabalho que tem que sobressair. Primeiro de tudo, ela está preocupada se o cabelo dela vai ficar bom, quem faz maquiagem, se a maquiagem vai ficar boa, se ela vai sair linda dali. Se o cabelo dela que está quebrado, se você vai conseguir ter o domínio do penteado da mesma forma, se o cabelo dela quer muito, quer pouco, quer ralo, que ela usa aplique, não importa o jeito que seja. Se você vai dar conta do recado. Isso é ter o domínio do penteado, é você saber fazer qualquer penteado que a cliente te pede com segurança, sem precisar ser dependente de passo a passo. A cliente pede um penteado, eu só sei fazer se eu for lá na internet procurar um passo a passo. Porque passo a passo, você só aprende passo a passo. Você não aprende a ter excelência na técnica e muito menos saber desenvolver penteados, criar penteados, personalizar penteados. Isso é ter o domínio, é você saber personalizar.
uma referência que ela te traga, você vai fazer muito melhor do que aquela referência que de repente, se não for a sua. Você vai saber adaptar ao que combina com ela, ao gosto dela, porque no final das contas é ela que tem que achar, que tem que gostar, né? E não nós, certo? Por exemplo, o que aconteceu com essa profissional, claramente ela não fez nem de longe o que a cliente pediu. Por quê? Porque ela não sabia fazer. E o pouco do que ela sabia fazer, que com certeza era o que ela deve ter, tipo assim, instigado a cliente fazer aquele penteado que ela queria, porque era o que ela sabia fazer, e ainda daquele jeito. E aí atira a primeira pedra quem nunca persuadiu a cliente a fazer o outro tipo de penteado por não saber fazer o penteado, por não saber, de repente, que era possível o cabelo daquela cliente fazer o penteado. Porque muitas vezes a gente acha o seguinte, o cabelo é muito pouco, não dá pra fazer esse tipo de penteado porque o cabelo é pouco. Existem técnicas pra isso, não é mágica, não é dom, existe técnica pra isso, sabe? Então a gente tem que ter esse entendimento, isso é ter o domínio. É isso que eu vou mostrar pra você nos dias 17, 19 e 20 de março. Então quem ainda não fez inscrição, só digitar aqui eu quero, que você vai receber o link de inscrição lá no seu direct. Então consegue entender a diferença? Consegue entender a diferença? Então, outra coisa que você não precisa ter, se de repente você tá aí na sua mente, eu preciso fornecer a coroa. Não precisa. Porque normalmente, onde elas alugam o vestido de noiva, elas já têm ali a possibilidade, a opção de estar alugando o acessório de cabelo também. E se você tiver para fornecer, você também não precisa emprestar. Muitas das minhas alunas mesmo, elas falam que elas alugam. Elas mesmas alugam. Tem algumas que alugam. Para noiva mesmo. Então é mais uma forma dela estar faturando, certo? Então, mais uma coisa que você não precisa. Então vamos lá, vamos recapitular aqui rapidão. Você não precisa ter um espaço para atender noivas, você não precisa ter um salão chique, se o seu salão é simples, você não precisa fornecer hobby, você não precisa fornecer coroa, você não precisa, que mais? Uma outra coisa que você precisa ter. Agora eu vou falar o que você precisa ter. Aliás, não, você não precisa ter. Você não precisa ter experiência em atender noivas. Como assim, Adriele? Não preciso ter experiência. Como assim? Que loucura é essa? Tenho medo, tenho insegurança. Por que você não precisa ter experiência? Porque se você... Existem duas formas, tá? De interpretar isso. Eu vou explicar o meu ponto de vista. Quando a gente não tem experiência, a gente adquire experiência através de conhecimento, através de pessoas que têm experiência, que vai passar essa experiência pra gente, certo? Porque por si só, sozinha, se você for testar, querer ter experiência, primeiro, você vai demorar para atender noivas, porque você vai ficar com medo, vai se sentir insegura, você vai quebrar muito a cara, vai se frustrar muito, errando, se estrepando ali nos seus erros. Então, por que eu falo que você não precisa ter experiência? Porque a experiência a gente adquire através de conhecimento, através de pessoas que já passaram pelo processo, que têm experiência naquilo. É dessa forma que você se prepara para atender uma noiva. Porque quem tem o hábito, quem tem experiência, já sabe tudo o que vai acontecer no dia de noiva. Eu, por exemplo, eu sei tudo o que vai acontecer. Eu sei cada palavra que a noiva vai falar para mim na hora que ela for conversar comigo. Claro que não 100%, né? Às vezes elas podem nos surpreender. Mas eu sei tudo. Tudo. Eu sei perfeitamente como que, por exemplo, a forma com que eu organizo ali o dia do atendimento para que esse dia saia assim, lindamente, gostosamente, para ambas as partes. Para você e para a noiva. Para que você faça um bom trabalho e não atrase essa noiva. Para que o fotógrafo não te atrapalhe. Para que as clientes não se atrasem. Para tudo. Por quê? Porque eu tenho experiência nisso. Eu já vivi muito isso. Eu já me estrepei, já testei, já errei, já acertei. E é isso que eu vou passar para vocês durante a semana do workshop. Certo? Então, quem ainda não fez a inscrição, só comentar aqui abaixo. Certo? Comenta que eu quero, que eu vou te enviar o link de inscrição lá no seu direct. Certo? Então, o que você precisa ter? Você precisa ter o domínio do penteado. Porque quando você tem o domínio, você tem a tranquilidade, você tem a paz de ir para um atendimento e saber, ter tranquilidade de que o penteado que a cliente pedir, você vai saber fazer melhor do que a referência que ela te mostrou de repente.
se a referência não for sua. Porque quando a gente começa a trabalhar ali o nosso portfólio, elas chegam ali com a foto do nosso penteado como referência. Tem noivas que chegam e falam, Dri, eu gostei desse penteado que você fez, que você postou, é esse penteado aqui que eu quero. E aí eu penso comigo, ah tá, né, daqui a um ano a gente vai ver se é isso mesmo, se ela não mudou de ideia. E às vezes ela surpreende a gente. Chega no dia do teste, Dri, é esse penteado, lembra que eu te falei? É ele. Eu não estudei nenhum, não procurei nenhum outro mais, porque eu bati o olho e tinha certeza que era esse penteado que eu queria. Olha que gostoso isso. É maravilhoso, não é? E mesmo que às vezes a gente tem clientes que são assim, tem clientes que são mais exigentes, né, que são mais enjoadas, ali exigente mesmo, então ela às vezes vai procurar 1001 estilo de penteado, né? É normal, né? A gente, no dia do casamento, imagina, no dia do nosso casamento, a gente quer o penteado mais lindo, a maquiagem mais linda, o vestido mais lindo, a festa mais linda, dentro daquilo que a gente pode. E se tem uma coisa que ela pode extravagar, está além do que ela imagina, é através do penteado e da maquiagem. Porque a festa, se ela casar num salão simples ou num castelo, vai ter diferença de valor. O seu trabalho vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Só que, por exemplo, as minhas clientes, minhas noivas, se ela falar para mim que ela vai casar num lugar simples ou que ela vai casar num castelo, para mim não faz diferença nenhuma. A qualidade do meu penteado vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Então, é assim que funciona. Então, se tem uma coisa que ela pode sonhar, assim, além do que ela imaginou, é na nossa parte. Como penteadora, né? Sei que tem muitas aqui que fazem maquiagem também, como maquiadora. Então, isso a gente pode fornecer para clientes. Só que você tem que divulgar. Você tem que mostrar o seu trabalho. Por exemplo, o que aconteceu com essa cliente é mais comum do que vocês imaginam. É mais comum. É que a maioria, umas acham que é normal, porque elas também acreditam que o cabelo delas às vezes é o problema, porque ela já passou às vezes em vários salões e todas falaram a mesma coisa para ela. Então às vezes ela acha até que é normal. E outra coisa, quando você vem e começa a trabalhar a sua rede social, mostrar seu trabalho, a cliente, ela vai preferir, se ela te conhece, ela vai dar preferência pelo seu trabalho, pela qualidade do seu serviço e não pelo salão chique. Ela foi na inocência de que salão chique, todo mundo tem isso em mente, mas infelizmente não é a verdade. Eu já passei por isso ainda faz pouco tempo com a saga do meu cabelo. Porque o que a gente pensa? Quando o salão chique que eu digo é salão renomado, famoso, tal. O que acontece? Muitas vezes não, a gente sempre acha que a gente vai nesse salão, porque que a gente já, às vezes, dá preferência por ir num lugar desse? Porque a gente acredita que ali estão os melhores profissionais. Mas não é verdade. Tá longe de ser verdade. Tá longe. A dona ali, o dono, o proprietário, pode sim ser uma referência num corte, numa química, numa mecha, sei lá, no penteado. Mas do penteado, nem posso dizer, né? Porque normalmente quem tem salão grande, contrata outras pessoas, às vezes nem se importa tanto com penteado. Prefere terceirizar tanto penteado, que é o mais comum, terceirizar penteado, maquiadoras e até outras áreas mesmo ali da beleza, né? De corte, de química e tal. Só que, maioria das vezes, essas profissionais não são qualificadas. E essa profissional não qualificada pode ser você aí que atende hoje, que presta serviço para outros salões. Eu sei que é doído ouvir isso. Eu já ouvi isso lá atrás. Eu sei como dói. Eu já passei por isso. Meus penteados já foi horrível. Quem começa agora começa fazendo penteados 1000 vezes melhores que o meu. Então a cliente ela vai nessa inocência. Então muitas vezes ela vai às vezes por indicação e às vezes olha ali o perfil do Instagram, nossa, tá lindo, maravilhoso. Às vezes ela nem se atenta, né, a olhar o penteado. Tem algumas que, sei lá, por falta de inteligência, não sei, acabam... Porque qual que seria o correto? Ela procurar perfis que tenham penteados
para ela sentir segurança naquilo, sentir desejo e procurar essa profissional. Mas elas se iludem. Se iludem. Elas acham que qualquer profissional faz uma referência que ela vê na internet. Ela é inocente, às vezes, nessa parte. E acaba agendando. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Eu falei aqui agora. Às vezes até falta de inteligência da parte dela. Foi falta de inteligência da minha parte. Quando eu escolhi um profissional para fazer um ruivo no meu cabelo, sendo que no perfil só tinha loiro. Não tinha um ruivo. Um. Mas era um salão renomado. Eu fui inocentemente. Né? Até contei ali no feed. Fiz um Reels contando. Que eu fiquei das 9 da manhã até as 6 da tarde para ficar ruiva e saí de lá morena, com o cabelo castanho. Descoloriu meu cabelo, fez tudo que não pode, que não precisa para fazer um ruivo. Principalmente que eu fui cabeleireira. Eu comecei como cabeleireira, eu sei como que é. E tudo que eu questionava tinha um argumento, por mais que não batia com o que eu pensava, eu falava, alguma coisa deve ter modernizado e eu não tô sabendo, né? Vamos lá, vamos confiar. Então, entende como que a gente cai nessa? A cliente também cai. Certo? Dúvidas vão deixando aqui pra mim. E aí, o que acontece? Eu não tô aqui pra falar aqui... você está falando então que eu sou freelance, eu atendo como freelance. Meu trabalho é ruim? Depende. Depende se seu trabalho é ruim. Só que você ainda não percebeu. A gente é tão apaixonado pelo nosso trabalho que a gente sempre acha que o nosso trabalho tá bom. Às vezes a gente fica cego pro nosso trabalho. A gente vê muito dos outros, sabe muito julgar o dos outros, mas a gente fica cego pro nosso trabalho. Então, você precisa ser inconformada. Eu não sou conformada com os penteados que eu faço hoje. Eu sempre acho que eu posso melhor, que eu posso melhorar mais, que pode ficar mais bonito. Então, eu vou ser uma eterna inconformada nesse sentido. Porque eu sei que, né, a gente sempre quer melhorar mais. A perfeição não existe. A gente sempre vai querer. E aí, o que vai definir se você é uma profissional boa ou não? Se você consegue cobrar o valor que você deseja no seu penteado. Tanto como para cliente já final, quanto se você trabalha como freelance nos salões. Por que eu falo isso? Por um exemplo, se você consegue cobrar o valor que você deseja, mesmo você sendo terceirizada, sinal que o seu trabalho está bom. Se você ainda não consegue, é porque a profissional que está te contratando não está vendo valor no seu penteado. Está sendo mais do mesmo do que as outras profissionais que ela tem de opção como freelance. Entende? Por quê? Como dona, por exemplo, de salão, o que ela quer? Ela quer as melhores profissionais para ela. E ela enfrenta um maior problema da vida dela em ter profissionais qualificadas. A maioria não se atenta em se especializar, em correr atrás, em fazer acontecer. Muitas são acomodadas. Se acomoda com o salário que ganha, para elas está tudo bem. E não procura melhorar, não procura evoluir. E aí a culpa é de quem? Eu não sou valorizada. Fulana quer me pagar tanto de porcentagem. Se você se valorizasse, se você se especializasse, se você fosse uma profissional boa, você ia ganhar mais porcentagem, você ia ficar com a porcentagem maior do que a dona do salão. Certo? Adriele, mas como que eu vou fazer isso? Quem está contratando não quer pessoas acomodadas. Muitas vezes elas contratam por falta de opção. Por falta de opção. A maioria não está nem aí em se especializar, não está nem aí em cuidar da sua rede social. Então, o que acontece? Se ela não tem nenhum perfil atrativo ali, não mostra o trabalho dela, não mostra que ela se importa, que ela corre atrás, que ela está antenada, que ela está evoluindo junto com o passar dos anos, que ela não está ficando para trás, que ela se importa com isso, é outro nível. Então, se ela não mostra isso, a que está contratando não vê valor no trabalho dela.
não vai pagar o mesmo valor que de repente ela quer, porque não está tendo o mesmo valor. Agora, se acontece ao contrário, você tem seu portfólio ali para provar a qualidade do seu serviço, do seu trabalho que você oferece, a conversa vai ser o seguinte: olha, para mim compensa X valor. Para mim compensa X valor. Ela vai aceitar, e vai aceitar feliz, porque ela sabe que ela não vai ter problemas com o cliente, que não vai, o salão dela, que ela cuidou tanto para ser renomado, não vai ser queimado por conta de um trabalho ruim. Entende? Então a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Você tem que se colocar no lugar do salão grande ali, da dona, do dono. Você tem que se colocar nesse lugar. Certo? Sei que dói, né? Eu sei que dói ouvir isso, mas é verdade. E se eu não falo, às vezes você, quem está nessa situação, nunca vai abrir a mente para o verdadeiro problema. Se você não identifica o verdadeiro problema, você não consegue evoluir. Você vai ficar focada numa coisa que não é o problema e não vai evoluir. Quem foca em, por exemplo, a minha cidade, as clientes não me valorizam. O problema é as clientes. Você vai crescer desse jeito? Focando no erro, onde está o errado, o erro? Não vai. Agora, na medida que você identifica aonde está o erro, você vai consertar e vai evoluir e vai crescer. Certo? Deixa eu ver se estão quietinhas aqui. Opa! Você vai passar exemplos de precificação? Sim, lá no workshop eu vou falar sobre precificação de penteado, tá? Sobre precificação de penteado. Sobre precificação entre aspas. Quanto que sai para você de custo um penteado? Eu vou falar sobre isso. Sobre precificação, eu falei na live de aquecimento que está salva aqui no feed, tá? Que é a live onde eu falo como você vai fazer para aumentar o valor dos seus penteados. Então, com tudo isso que eu estou falando aqui, exemplo, tem uma aluna que ela trabalhava ali, prestava serviço em outros salões, ela falou, Dri, eu raramente pegava um penteado, eu era assistente de penteado, que pedia de vez em quando, né, eu era assistente. E eu sempre gostei de penteado, sempre fui apaixonada por penteado. Ela falou, o que eu vou fazer? Eu falei, você vai fazer o seguinte, você vai começar a montar o seu portfólio de penteado e vai mostrar para a dona do salão como que está sendo a qualidade do seu penteado. Ela vai ver, ela vai gostar e aí ela vai começar a passar penteado para você fazer. Tanto é que você pode até falar para ela, olha, vamos agendar, pegar um modelo, qualquer coisa, uma pessoa aqui mesmo do salão, vamos, me dá essa oportunidade para eu fazer, vou te mostrar o meu trabalho real, né, no ao vivo, além do seu portfólio. E isso ela fez. Isso ela fez e começou a atender clientes. Começou a passar para ela ali. Eu falei, continua firme no seu portfólio, vai postando, vai treinando, vai colocando em prática, vai postando. Até que um dia ela fez um penteado lá no salão, ela falou assim, Dri, todo mundo que estava na sala ficou apaixonado no penteado. Ela falou assim, eu por dentro, eu estava explodindo de felicidade, mas eu estava fingindo, como fala? Fingindo que estava acostumada com essa situação, né? E ela comentou isso, ela falou, só que por dentro eu estava explodindo de felicidade. Principalmente quando eu fiz ali a blindagem, comecei a apertar e não sei o quê. O pessoal já tinha achado lindo. A hora que eles viram isso, o pessoal ficou encantado. E aí, a partir disso, a dona do salão começou a colocar ela para fazer penteados de noiva. E aí, a partir disso, ela conseguiu aumento na porcentagem. Vai vendo. Trabalhando como ali por porcentagem, ela estava ganhando já mais de 12 mil por mês. No salão dos outros, trabalhando por porcentagem. Olha só. Então, quem está contratando vai te contratar feliz. Ela vai dar pulos de alegria. Ela vai pagar o valor que você pedir.
a porcentagem dela pode ser menor do que a tua, mas ela vai ficar feliz, porque é o salão dela. Então vai trazer benefícios para ela. Ela consegue também subir o valor dos penteados da cliente, da noiva. Então ambas partes se ajudam, certo? Eu sei que às vezes muito pessoal que vende marketing por aí fala, vende mais, vamos supor que tipo assim, o seu trabalho pode ser o melhor, mas se alguém tem um trabalho ruim, você sobressai. É nisso que entra, porque quem tem um trabalho ruim, mas sabe de repente vender, saca essa parte de vendas, de divulgação e tudo mais, claro, se sobressai, entre aspas. Por quê? Primeiro, você tem que entregar um bom trabalho. Porque se você não entrega um bom trabalho, você pode fazer o marketing que for, lotar a sua agenda que for, mas se for ruim, a cliente nunca mais vai voltar. Que pode ter sido também o caso desse salão. Não vai indicar e não vai voltar. Pelo contrário, vai sair te queimando para Deus e todo mundo. Porque se o seu penteado ficar bonito, todo mundo que está na festa vai ver. E ela vai contar para uma meia dúzia que ela amou o penteado. Agora, se você fez um penteado que ela não gostou, além de todo mundo que está na festa ver e reparar, ela vai sair contando para todo mundo que ela odiou. Para todo mundo. E vai vendo. Quantas e quantas clientes já chegaram até mim, noivas, alunos, através de quê? Dri, eu estava numa festa, você arrumou a noiva, eu amei o penteado, fiquei apaixonada, enquanto eu não fui perguntar quem fez, eu não sosseguei. Madrinha, da mesma forma. Da mesma forma. É a nossa propaganda ambulante, onde ela está no meio de um monte de gente. E é nitidamente comparável. É nitidamente comparável. Principalmente quem conhece a cliente. Que de repente é aquela cliente que, nossa, tem um cabelo ralinho, pouquinho cabelo, chega lá com um penteado maravilhoso, que fala, nossa, será que colocou aplique? Surpreende. Surpreende tanto a cliente quanto o pessoal que está ali, que está vendo. Certo? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Gente, alguma dúvida? Quero que vocês comentem aqui. Se faz sentido o que eu estou falando. Se não faz. Porque eu sei que às vezes o que eu estou falando, às vezes a gente sempre vai ficar, por exemplo, às vezes com um pezinho, tipo assim, será que isso mesmo? Será que é? E aí você vai começar a pensar. Até você conseguir o negócio assim, decolar para você. Porque às vezes não decola agora. Mas você vai começar a pensar, vai começar a refletir e vai decolar amanhã, depois amanhã, semana que vem. Então eu falo isso por experiência própria, experiência vivida. Faz mais de 14 anos que eu tô na área. Mais de 14 anos. Eu ia falar, eu sei que eu tenho cara de novinha, mas eu não tenho mais cara de novinha, né? Mas quando eu era novinha, eu enfrentava esse problema de ser novinha. Não parece, mas eu já tenho uma certa idade, aí eu tenho uma boa experiência, tá? E eu aprendi na raça. Eu aprendi quebrando a cabeça, acertando e errando, acertando e errando. Hoje, graças a Deus, com o online, a explosão do conhecimento online, hoje, eu não preciso quebrar tanto a cabeça, errar tanto, porque em todos os sentidos da nossa vida, sempre tem alguém que é especialista em algum assunto que vai nos ajudar. Que tem experiência, que já passou por aquilo, já testou de tudo, que vai encurtar esse caminho pra gente. Vai encurtar esse caminho pra gente. Vai nos deixar preparadas coisas que, por exemplo, anos que eu precisei em, às vezes, uma aula de 1 hora, resumidamente ali, tudo que funciona, o que não funciona, você consegue ter experiência em 1 hora. Numa coisa que eu levei, às vezes, 10, 14 anos para descobrir, para modelar. Em 1 hora de conhecimento, você
tá preparada para atender uma noiva. Eu vim atrás do seu perfil através de uma aluna sua que fez o penteado da noiva e da mãe da noiva que eu fui madrinha. Eu volto esse ano com atendimento no salão e quero fazer atendimento com penteado. Aí, eu amei o resultado do trabalho dessa profissional que achei. Vou até printar isso aqui, ó. Tá vendo? A prova viva aqui, ó. A Thaísa. Não lembro o nome dela, mas mora aqui, cidade vizinha. Qual cidade que é a sua? Dependendo, eu já até sei. Qual é a aluna? Tá vendo? A prova disso, gente. A prova, aqui, ó. Escancarada pra vocês. Certo? Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de mais nada. Não. Então, resumidamente aqui, te preparando, tá? Te preparando, porque eu sei que muitas aqui não faturam nem R$1.000 por mês com penteados. Nem R$1.000. Eu fico abismada. Eu fico abismada porque há anos atrás, quando eu comecei a ter o domínio do penteado, eu já faturava muito mais que isso. Né? A partir do momento que eu descobri o segredo ali para ter o domínio, há anos atrás, pelo menos uns 7 anos atrás, eu já faturava ali uns 5, 4 por mês com penteados. Então, assim, eu tô aqui abrindo o seu olho, o quanto de dinheiro você está deixando na mesa e às vezes focando no lugar errado. Tentando consertar um erro que às vezes não é o verdadeiro erro. Eu já passei por todos os perrengues que muitas de vocês passam. Medo, insegurança, cliente pedir um penteado a gente não sabe, empurra outro que a gente está acostumado a fazer. Cliente que às vezes, além da gente cobrar barato, chorando ali ainda, porque ela não vê valor, não está vendo valor. Se você cobrando barato, imagina. De não dormir um dia antes, preocupado com o penteado, tendo que correr na internet, procurar alguma coisa parecida para aprender a fazer, para saber como fazer. Depois do penteado, sem dormir, novamente preocupada, porque eu sou dessas, preocupada. Se o penteado durou, se a cliente ia me ligar na segunda, mandar um WhatsApp reclamando. Por quê? Porque eu já tinha vivido isso também, eu tinha passado por essa experiência através de químicas. Progressiva. Eu morria de medo. Uma cliente, minha progressiva, lavei o cabelo, saiu. Então, o que eu fazia? Dava o meu máximo ali, morria de pranchar a mecha 50 milhões de vezes para não acontecer isso. E acontecia a mesma coisa no penteado. Eu tinha esses mesmo erro, medo, essas mesma insegurança. E isso é horrível. A gente que trabalha com penteado, porque é uma arte. Não tem máquina nenhuma que vai substituir. Ainda não sei se um dia vai existir, mas até nesse momento não. A gente ama, e não tem nada melhor do que a gente viver do que a gente ama. Viver de penteado, por exemplo, que era o que eu mais gostava entre todas as coisas da área da beleza. Por quê? Tanto o penteado quanto a maquiagem. Tanto é que foi até difícil decidir, né, qual área eu queria mais ali, mas eu sempre tive o pezinho mais no penteado. Por quê? Porque eu via claramente ali, ó, a mudança da cliente quando ela estava pronta. Às vezes ela chegava meio borocochô, tal. A hora que ela tava ficando, que ela via pronta, começar a tirar selfie, mandar no grupo, e aí, como você está? Como que eu já tô? E não sei o quê. Sabe, essa transformação, deixar a cliente feliz, deixar a cliente satisfeita, isso é maravilhoso. Para mim, é maravilhoso. É o meu maior, assim, a prova o que eu estou fazendo está valendo a pena. Que eu estou no caminho certo. É a minha satisfação. E eu sei que a maioria de vocês também é assim. Só que, além da gente amar, a gente tem que aprender a viver do que ama, né? Ser bem remunerada para isso. Inclusive, tem muitas profissionais que às vezes até já faz um bom trabalho e às vezes por insegurança, por falta de uma lapidação, vamos dizer assim, cobra barato.
Ou ela acha que, um erro que eu vejo muito acontecer, tá, gente? Então, quem está cometendo esse erro grave, para agora. Quem está iniciando aí do zero, anota para você não cometer esse erro. Lotar o feed de noivas, mas não especificando o penteado. Vê a noiva de frente, vê a noiva em ângulos que não dá para ver direito o penteado, nem a maquiagem. Não adianta nada se o feed ficar lindo, com um monte de foto, né, de noiva, que ela tá ali com a produção completa, o vestido, tal, o ambiente. Se você não der uma focada em mostrar o seu penteado, a qualidade do seu penteado, o que vai acontecer? Você pode até lotar a sua agenda de noiva, porém você não vai conseguir escalar o valor do que você cobra. Você vai ter que cobrar barato para conseguir fechar ela. E aí viver por ego não resolve. A gente tem que viver por amor à profissão e renda. As duas coisas andam junto, tá? Então, se de repente você falar, ai, nossa, meu feed tá lindo, maravilhoso, tá cheio de noiva, mas tá lá aqueles penteados simples, sem um diferencial, sem técnica. Às vezes tem limpeza, ok, ter a limpeza já é um grande diferencial, mas sem técnica se torna mais do mesmo. E aí você não se diferencia, e é aí que você vai trocada por preço, é aí que a cliente chora no valor na hora que pede ali o desconto. Né? Falei bastante sobre isso também na primeira aula que eu fiz aqui de aquecimento, tá? Então quem ainda não viu, depois vai lá e assiste, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí, tá bom? Gente, agora vamos lá. Deixa eu ver o horário aqui, já quase uma hora de live, caramba. 2 minutinhos para você que quer, de repente, colocar alguma dúvida aqui, já pra gente encerrar essa live aqui de hoje. Enquanto isso, quem ainda não fez a inscrição no workshop, comenta eu quero, para você receber o link de inscrição lá no seu direct. Comenta eu quero, tá? Se prepara para as 3 aulas que eu preparei para você. Não é porque é gratuito que não vai ter conteúdo de valor, não, tá? Você tá enganada se tá pensando isso. Tá bom? Então, deem valor. Porque é coisa que eu ensino no pago. Quem me conhece sabe que o valor do meu curso pago é um pouquinho a mais do que vocês estão acostumados. Porém, a entrega também é sem comparação. Então, aproveitem. Vocês vão ter a opção de estar 3 dias comigo no gratuito, aprendendo. Tá? Então, digita eu quero para você receber o link de inscrição lá no seu direct. Quando você fizer a inscrição, você vai ser direcionada para um grupo fechado do WhatsApp. Nesse grupo, só eu e minha equipe vai estar mandando mensagem para você, avisando ali o dia, né, relembrando você o horário das aulas e tudo mais, os lembretes. Também você vai estar participando, tá? Você entrando, fazendo a inscrição, entrando no grupo, assistindo as aulas e respondendo o formulário que a gente está deixando lá, você vai concorrer, automaticamente vai estar concorrendo ao sorteio de uma boneca de treino, aquela que eu ensinei na live, que eu mostrei na live de ontem, né? Fiz um penteado, ou um tripé com bandeja, não é qualquer tripé não, tá? Um tripé lindão com bandeja, produtos da minha linha e uma vaga à formação Master vitalício, essa vaga, tá? Não é um ano de acesso, é vitalício. Então, assim, algo que eu nunca fiz antes. Então, automaticamente você já vai estar participando do sorteio, claro, seguindo essas regrinhas, tá bom? O sorteio vai ser na sexta-feira, no dia 17, 19, 20, dia 21. No dia 21 vai ter uma aula bônus, ou seja, vai ser 4 aulas. E ali no dia 21 eu vou estar fazendo o sorteio da ganhadora, né? Pra sortear aí a ganhadora. Como faço para lavar o cabelo da boneca? Dúvidas sobre bonecas? Tem uma live que eu fiz, tá salva aqui no feed, vai lá e assistam. Lá vocês tirei várias dúvidas, indicação sobre boneca, falei sobre cada tipo de boneca. Tá, vão lá e assistam, que ainda está salva. É a única coisa que não tem crise é o casamento. É isso aí, gente. Todo fim de semana tem gente que casa, que descasa, que casa de novo e assim vai. Não é mesmo? A única coisa que realmente paralisou, teve uma crise, foi
na época da pandemia, que não podia ter festa, mas fora isso, gente, todo fim de semana tem casamento, todo. Você só acha que na sua cidade não tem, de repente, porque você não está sendo a primeira opção e não está sendo opção nenhuma. E aí você não fica sabendo se tem casamento ou não, tá bom? Ah, não sei, Thaisa. Pensei que fosse alguma aluna que eu soubesse, mas eu acho que não. No Itajá, não tô lembrada. Simone, legal, Simone, obrigada. Entrei há pouco no curso, tô amando. Essa live vai ficar salva. Cacilândia, tem uma de Cacilândia também, que... Olha que engraçado, você falou em Cacilândia, lembrei, de repente pode ser até a mesma, tá? Porque Cacilândia, acho que não é uma cidade grande, né? O que aconteceu? Tem uma cliente minha, na época que ela estudava aqui, ela vinha fazer penteado comigo, e aí ela se mudou pra Cacilândia e tal, e aí ela falou o seguinte, ela viu um penteado que essa aluna minha estava fazendo, postou na rede social, foi na boneca, tá? Foi na boneca. E aí, eu não lembro direito como que foi a história. Ela falou assim, esse penteado me lembra alguém. No fim da história, não sei, aí ela veio me contar, Dri, fechei aqui, vou casar, tal, com uma aluna sua aqui em Cacilândia, tararau. E a aluna também, mesma coisa, tal. Nossa, foi legal pra caramba, pode ser até que seja a mesma. Tá vendo? Deixa eu descer aqui. Quanto tempo para fazer um penteado de madrinha, por exemplo? 1 hora, tá? Normalmente é 1 hora a montagem do penteado. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso também lá no workshop, mas 1 hora, tá bom? Claro que às vezes quando você está aprendendo uma técnica nova, você implementando ela, pode ser que você demore, sei lá, 1h20. Eu sou uma pessoa lerda, tá, gente? Eu não sirvo muito de base nisso, porque eu sou uma pessoa meio lerda, de natureza. Então, o que você vai fazer? No começo, você vai demorar um pouquinho mais, mas conforme você vai treinando, vai colocando em prática, você vai reduzindo esse tempo. Até você chegar em 1 hora, 50 minutos, 40 minutos. Eu sempre fiquei meio que travadinha também ali na 1 hora, porque por muito tempo eu fiquei fazendo penteado e maquiagem na cliente. Então, quando a gente faz isso, a gente não tem muita agilidade no dia do atendimento, nem na maquiagem, nem no penteado. Como que eu sei disso? Porque, por exemplo, quando eu era contratada só para, de repente, fazer maquiagem, eu era muito mais rápida, que era raramente acontecer, mas era mais comum acontecer de eu ser contratada mais para fazer só os penteados, né, do que só as maquiagens. Então, de 1 hora, era 40 minutos. E a primeira eu sempre demoro mais, eu já percebi esse padrão em mim. A primeira cliente eu sempre demoro 1h10, aí depois parece que o negócio vai aquecendo, sabe? Vai nos trancos ali, daí a hora que engata o negócio vai, aí vai diminuindo o tempo ali, tá bom? Mas o tempo você vai reduzindo cada vez mais com a prática mesmo, com a prática de praticar mesmo, de fazer ali nas clientes, né, no atendimento, nessa vivência, quanto na prática de que, por exemplo, ir se habituando mesmo ali a técnica. Por exemplo, se eu aprendi uma trança agora, eu vou demorar um pouquinho mais para fazer ela. Daqui a pouco eu já fiz ela 3, 4, 5 vezes, eu vou fazer muito mais rápido do que a primeira vez. E assim por diante, tá? Penteadoras, então é o seguinte. Penteadoras e master, não sei se tem master aqui, se tem alguma aluna aqui hoje. Vou encerrar essa live e eu vejo você agora na segunda-feira para nossa próxima aula de aquecimento. A aula de segunda-feira vai ser às 2h30 da tarde, tá? A live. E vai ser um penteado, tá? Live de penteado não fica salva, então já se programa para você não perder, tá bom? Às 2h30, não, perdão, às 2h da tarde. Aqui no Instagram mesmo, tá bom? Beijão a todas e eu vejo vocês. Até mais. Tchau, tchau.